Irmãos, eu lembro do dia que eu fui numa igreja, a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo. Foi um dia profético. Eu fui lá, porque lá nessa igreja na qual eu fui há um tempo, muitos anos atrás, antes de eu converter, eu fui lá em 99, havia um mover de Deus nessa igreja. E aí em 2004 eu fui lá, e naquela noite na qual eu fui, havia um mover de jovem nessa igreja. Houve um grande mover de jovem nessa igreja, um grande avivamento. Me ajudem aí, gente, vamos cessar toda a movimentação. E aí chegando lá, eu fui novamente, fui em 99, conheci, mas não converti. Em 2004 eu voltei lá, porque eu queria conhecer a glória de Deus, eu queria conhecer o Senhor, eu queria ter uma experiência com Deus. Eu cheguei lá, sabe quantas pessoas? A Ludmila sabe de onde que eu estou falando. Cheguei lá, tinham 6 jovens, antes era lotado o prédio. 6 jovens, meia dúzia, mas a banda, e eu cheguei lá, ímpiozão, olhava para um lado, olhava para o outro, começou a tocar, diante do trono, aquelas músicas, porque dele, sabe, aquela do diante do trono. E não tinha jovem, aquele mover parece que tinha saído, mas tinha o Espírito de Deus, estava lá, ele foi lá me encontrar com meia dúzia. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Quando Deus quer agir, esquece a emoção, esquece a quantidade, esquece o corinho. Quando Deus quer agir, pode ser só você e Ele, mas Ele vai agir. E foi uma noite profética. Depois dessa eu fui no encontro da videira, foi um final de semana profético, minha vida foi mudada. Depois disso, teve uma noite na qual Deus falou quem era minha esposa, eu ficava na dúvida. Vai que é hoje que Deus confirma a varoa. Aleluia. Amém? Amém. Numa noite, numa vigília de quinta-feira. Hoje é sexta, mas era quinta. Numa vigília, Deus falou claramente. Eu cheguei lá, eu estava não sabia, naquela dúvida. Deus falou assim: para com isso, fecha os seus olhos. E começou a falar comigo. Falou: olha, você não tem gosto por isso? Pois é. Ela não tem isso? Eu falei: tem. Ele foi falando comigo. Numa noite profética. Depois de uma outra noite profética, o pastor Naor me chama para ser pastor. Vocês estão me entendendo aqui já, Paulo? Que hoje é uma noite profética. Entendeu, Rodovalho? Entendeu, formiga? O pastor Naor chegou para mim na sexta-feira e falou: você vai ser pastor. Eu falei: pelo amor de Deus. Eu sabia que eu ia ser pastor, mas ele falou assim, ele chegou na sexta e falou assim: pastor Márcio está indo embora, hoje é sexta, e nós estamos aqui reunidos contigo porque entendemos que você é o pastor. E nisso tinha irmãos mais experientes. Havia o Paulo Bernazzo, o Paulo Caparelli, e eu empresário ainda. Eu falei: ai meu Deus do céu. Eu fui para lá, minha esposa receiosa, e falou: meu bem, e aí, o que nós vamos fazer? O que vai ser de nós? O que eu vou fazer com esse negócio? E eu saí na sexta-feira, tive a reunião com ele, e aí eu falei: ei pastor, quantos dias o senhor vai dar para mim? Uns 40? Eu orar e tudo, jejuar, e né? Ele falou assim: não, segunda-feira você me dá a resposta. Eu falei: pela madrugada. Eu falei: segunda, hoje é sexta, pastor. Peraí, mas sexta, sábado. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa de dias para falar contigo. Ele pode falar nessa noite, e Ele vai falar nessa noite contigo. E aí, sorte que tinha uma vigília na Praça da Bíblia, uma vigília de jovens. E aí, você foi nela, Paulo? Hã? Foi não? Está filmando? Aleluia. Para eu ficar quieto? Não estou entendendo. Depois você me traduz para mim, que essa máscara não dá para entender. E aí eu fui numa vigília lá na Praça da Bíblia, hoje aqui no Botânico. Eu fui nessa vigília, chegando lá, pastor Rigonato: olha, feche seus olhos. E as mesmas palavras que eu tinha falado com a minha esposa antes de sair de casa. Falei: meu bem, se Jesus está no barco, você está comigo? Ela falou: estou. Se Jesus estender a mão, você vai? Ela falou: vou. E as mesmas palavras que eu falei para minha esposa às 7 horas da noite, às 9 horas da noite, às 10 horas, o pastor Rigonato falou para mim. Numa noite profética, eu entendi. Lancei fora todo medo, descansei. A noite profética vem para ter um descanso. O dia profético vem para você entrar no descanso. Vocês estão me entendendo? Havia uma tensão, havia uma resposta, havia uma decisão. Numa noite profética, você ouve o Senhor, o descanso reina no seu coração, você toma a atitude certa.
A hora que eu falou isso, eu caí no chão, na frente. Eu acho que você estava lá, você nem sabe. Porque foram os jovens todos lá. Eu era discipulador, foi uma turma de discipulador lá. E aí, de líderes. E aí Deus falou claramente, eu ajoelhei lá no chão e falei, eis-me aqui. Irmãos, inúmeras vezes, em noites assim, em dias assim, Deus fala algo conosco. Eu creio e profetizo que hoje, nessa noite, convicções irão reinar no seu coração. Fala assim, amém, irmãos. Deixa eu te ensinar outra coisa. A palavra é liberada, você tem que confirmar no seu coração para você receber ela. A palavra é semente. Quando você fala amém, você vai receber nela no seu coração. E Deus vai fazendo. Fala assim, amém. Eu creio que hoje é uma noite assim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que está conectado com a profecia? Ei, o descanso. A palavra profética vem e o descanso reina em nós. A palavra do céu é liberada, a palavra profética vem e aí vem o descanso. Vocês estão entendendo a importância da palavra profética? Porque uma vez que você ouve a palavra, Deus fala contigo na palavra de Deus, fala na palavra de Deus, tem profecias na palavra de Deus, tem profecias na palavra de Deus. Deus fala com você de diversas maneiras, mas também tem dias que são proféticos, noites proféticas na qual o Espírito vai falar com você e aí vai reinar o descanso. O descanso é a confirmação de Deus. É sobre o descanso que eu quero falar com você nessa noite. Lá em Gênesis, eu quero falar em Hebreus, mas eu quero começar só lá em Gênesis, para você ver que nós devemos nos esforçar para descansar. Aleluia. Olha só, todos nós aqui temos um propósito de Deus aqui para se cumprir, amém? Fala assim, eu tenho um chamado e um propósito. Repete comigo com mais vigor. Fala assim, eu tenho um chamado e um propósito. Todos nós temos um chamado e um propósito. Alguns têm um chamado pastoral, outros têm um chamado para ser um mestre, outro para ser um profeta, outro para ser um evangelista, outro, você tem um chamado profissional, outros têm cada um tem um tipo. A nossa vida é uma vida de chamado, amém? Amém? E olha só, como é que começa essa vida? Começa no descanso. Gênesis capítulo 2 diz, e havendo Deus terminado no dia 7º, no sábado, a sua obra que fizera, descansou nesse dia e toda a sua obra que tinha feito. Mas no 6º dia, um dia antes, Deus fez o homem. Terminou o homem, veio o 7º dia, e o que Deus fez? Descansou. Fala assim, para cumprir o propósito de Deus, repete, fala assim, para cumprir o propósito de Deus, eu preciso de descansar. O homem foi criado no 6º dia, mas aí quando ele foi viver a vida, que começou o 7º, ele começou aonde? No descanso. No descanso. E olha só, e disse, 26, capítulo 1, verso 26, e também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No versículo 28 diz, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitai e dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja. Aí vem o propósito. Mas o propósito de Deus só se cumpre quando nós descansamos. Pastor, mas onde que fala de descanso aí também? Eu falo, quando Deus abençoa. A bênção de Deus vem com descanso. Pastor, mas não está escrito descanso. Pois é, mas a bênção de Deus, ela só é bênção porque é descanso. Porque a bênção é de Deus, ou seja, tudo Ele faz, e aí você descansa. Então Deus já começa falando do quê? De descanso. Num dia de descanso, Ele começa falando de bênção, começa falando de descanso. Só é bênção
se tem descanso. Você quer saber se é de Deus? É quando há o descanso. Sem descanso não é bênção. Pode até ser que seja aquilo que é para você, mas você antes precisa estar descansando, nesse estado de descanso. E Deus os abençoou, Ele lhes disse, e só dá uma palhinha aqui que Deus falou algo comigo hoje. Para cumprir o propósito de Deus, você precisa descansar, amém? Vou falar mais um pouco de descanso aqui. Mas também, no propósito de Deus, há o prazer. Pastor, mas onde tem prazer aí, pastor? Onde está escrito prazer aí, pastor? O senhor falou que o descanso está na bênção. Sede fecundos e multiplicai-vos. Quando Deus fala que o propósito, deixa eu te falar algo, estou falando algo da parte de Deus. O propósito de Deus, para você cumprir, tem que ter descanso e tem que ter prazer. Não, vou falar de novo para você dar um amém forte. O propósito de Deus, para qual você foi chamado, ele é misturado com a bênção, com descanso e com prazer. Para o propósito de Deus se cumprir na vida do homem, Deus vira para o homem e fala assim, ó, sede fecundos. Fala, Adão, vai lá, Adão, vai lá, Eva. Vocês estão me entendendo aqui o que eles tinham que fazer, irmãos? Vocês estão me entendendo? Ou seja, para o propósito de Deus se cumprir na sua vida, tem que ter gozo. Ah não, irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo o negócio. Fala assim, amém. Ou seja, o propósito de Deus na sua vida não é ruim. O propósito de Deus na sua vida não é algo, um fardo. O propósito de Deus na sua vida, ele é misturado com descanso e com gozo. Filho nasce quando há descanso e gozo, descanso e prazer. O propósito de Deus se cumpriu no ápice do prazer, que é a intimidade do homem com a mulher. Na intimidade do homem com a mulher, no ápice do prazer, o propósito de Deus se cumpre. Então, ou seja, o propósito de Deus na sua vida e na minha vida tem tudo a ver com descanso e prazer. A palavra descanso envolve o que? Prazer. A bênção de Deus envolve esse descanso, envolve esse prazer. Ou seja, eu estou aqui hoje para chamar você para viver essa vida. No final vou falar outra coisa que está no meu coração muito forte aqui, está nesse texto. Mas vamos lá para Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, para falarmos mais de descanso. Irmãos, descanso é a prova da sua fé. Quem tem fé, descansa. Fala assim, quem tem fé, descansa. Vocês lembram que eu li para vocês aqui em Atos capítulo 2, falando no versículo 2, falando que houve o batismo do Pentecostes quando eles estavam como? Assentados. Poder de Deus também move quando você está descansando. Ei, deixa eu te falar algo. Tem gente que está precisando de poder de Deus em uma área da sua vida. Como é que vai vir o poder de Deus? Quando você estiver assentado, porque foi assim que aconteceu lá em Pentecostes. Por que naquele texto estava escrito assentado? Poderia tirar, sim ou não? E todos estavam reunidos naquela casa, ponto, vida que segue, o Espírito desceu. Mas não, todos estavam reunidos na casa, eles estavam assentados, ou seja, estavam descansando. Quantos querem desfrutar de poder de Deus na sua vida? Descansa. Quantos querem ver o propósito de Deus se cumprir na sua vida? Descansa. Só tem cumprimento de propósito no descanso. Versículo 1: temamos, algo devemos temer, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, há uma promessa para nós, de entrar no descanso de Deus. O único temor é de não entrar no descanso. O único temor que você tem que ter não é do diabo. O temor que você tem que ter não é do pecado. O pecado não é bom, o diabo também é um sujeitinho muito ruim. Mas o temor que você tem que ter é de não descansar.
Olha só. O temor aqui, tema o diabo. Não, temer, nós devemos temer, não descansar. Tema o pecado. O pecado não é bom, o diabo não é bom. Mas devemos temer o quê? Não descansar. Suceda que parecia que algum de vós tenha falhado. O autor de Hebreus falando, olha, cuidado. Tenha temor de não entrar no descanso. Tudo na vida de Deus se move no descanso. Tudo na vida de Deus, entre Deus e o homem, há o descanso. O descanso é a prova da sua fé. Guarda isso. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Eles receberam a palavra, mas eles não aproveitaram a palavra, porque se não há descanso, não há proveito. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. O descanso é isso. Você ouve a palavra, você tem fé, a fé, ela é provada quando você descansa. E eles não descansaram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Por que você e eu podemos descansar? Porque foi Deus que fez todas as coisas na nossa vida. Fala assim, amém. Não foi assim com o homem? Deus criou todas as coisas e depois fez o homem. Tudo que o homem precisava já tinha sido feito. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ei, preste atenção, olha aqui para mim. Nós somos como que Salomão, sabia disso? Davi aponta para Cristo, Salomão aponta para nós. Davi, sabe o que Davi fez? Davi percebeu o coração de Deus, decidiu construir um templo para Deus. Deus falou, não é com você, vai ser com o seu filho. Eu vou dar para o seu filho. Mas aí o que Deus fez? Deus deu a planta para Davi, Deus deu todos os utensílios para construir, para edificação, e ele entregou para Salomão. Salomão não precisou, vou te falar, Salomão não fez nada. Você sabia que no tempo de Salomão não havia guerra em Israel? Ele conquistou tudo, ele descansou, havia paz em todos os cantos, em todas as fronteiras de Israel havia paz. Para construir o templo, para edificar a casa de Deus, havia o suprimento. Ei, está relacionado com você e comigo. Tudo que você precisa já foi dado. A planta, Deus já deu. A planta da sua vida, Deus deu. Perceba qual que é a planta da sua vida. Você precisa andar, nem que seja pelo menos um passo. O próximo a dar, você tem que saber qual que você dá. Há uma planta, há um projeto. Davi entregou o projeto do templo para Salomão. Entregou toda a provisão. Assim é Deus conosco, a obra é consumada. Tudo que você precisa, Ele já te deu. Materiais. Os inimigos de Salomão, não havia inimigo contra Salomão. Os seus inimigos já foram vencidos. Por isso eu te falo, descansa. O que você e eu precisamos? Deus já fez. Você precisa de quê? Deus já fez. Fala para o irmão do seu lado, claro, assim, né? Você está com a máscara, né? Fala assim, Deus já fez. Aleluia. Tudo que você precisa. Pastor, eu preciso de sabedoria. Deus deu para Salomão. Ele foi o homem mais sábio de todos. Ele foi o homem mais rico de todos. Isso tudo aponta para nós. Nós somos esses que temos a sabedoria dentro de nós. Porque o Espírito Santo, Ele é a sabedoria. Tudo. Mas para quê? Aonde é que você vai usar esse descanso? Na edificação da casa de Deus. Tudo isso que Deus te deu, não é para você viver, né, na vida, vou pegar agora uma rede, vou colocar lá, né, na praia.
pendurado em 2 coqueiros. Isso é bom, faça isso. Na minha lua de mel tinha. Chique, irmãos, lá no Nanai. Piscina privativa, mar na frente, eu e minha esposa. Passando vontade de alguns aqui, aleluia. Não tem inveja, pede, Deus tem isso para você também. Você está me entendendo? Isso que Deus tem também. Mas o descanso não é para você ficar viver a vida à toa. Não, olha para mim. Tudo isso que eu estou te falando, esse descanso maravilhoso, não é para você ter uma vida à toa, não, é para você ter uma vida abundante. Paulo, ele trabalhou mais que os demais, ele se fadigou mais que os demais. Paulo, ele chegou, em um momento ele foi apedrejado, quase tido como morto, no outro dia ele acordou para trabalhar. Ou seja, por que ele não se cansava? Porque ele descansava em Deus. O descanso não é dormir muito, não. O descanso é o Senhor. Irmãos, eu creio nisso. Eu creio que comida do céu faz você correr com os cavalos, como Elias fez. Comida do céu te dá vigor, te dá força. Descansa. Eu te chamo hoje para entender. E aí esse propósito, para que serve o descanso? Para cumprir o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, a edificação da casa de Deus, todos nós estamos envolvidos aqui na casa de Deus, que é a igreja do Senhor, e todos nós precisamos estar nesse descanso para edificação. E porque Salomão era o amado de Deus, não é isso, Paulo? Davi era amado, e Salomão era amado de Deus, o nome dele é Gedidias. Amado de Deus. O amado de Deus, aquele que sabe que é amado de Deus, ele edifica o templo. Deixa eu te falar uma coisa. Quem tem fé descansa, e quem sabe que é amado descansa. Vou repetir. Quem tem fé descansa, e quem sabe que é amado de Deus, descansa. Mas eu posso falar também, não sei, não sou filósofo, mas também quem descansa tem fé. Qual que é a origem? Não sei. Depois vocês pensam e me falam, porque vocês gostam de discutir, né? Mas uma coisa eu falo para você, meu querido, Deus está falando algo comigo hoje, eu vou misturar aqui algo com você, preste atenção. O chamado para Adão continua hoje para mim e para você. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitai e dominai. Deixa eu te falar algo. Há um propósito de Deus. E esse propósito de Deus é você gerar, não apenas salvos. O propósito de Deus é você gerar discípulos. Estou falando de coisa aqui forte. Lá em Gênesis diz que quando Deus criou o homem, Ele criou a imagem de Deus, o criou. Deus vira para Adão e fala assim: multiplica, faça outros semelhantes, gera segundo a sua espécie. O descanso de Deus serve para você gerar segundo a espécie. Deixa eu te falar uma coisa. Olha, é muito bom você pregar o evangelho e pessoas serem salvas, mas lá em Mateus capítulo 28 diz: ide, portanto, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Mateus 28, versículo 18. Fazei discípulos de todas as nações. Coloca aí, fazei discípulos. Gerar segundo a sua espécie. Você sabe para que serve o descanso? O descanso, quando você vive nesse descanso, você vai ser fecundo, você vai multiplicar, você vai sujeitar e dominar, você vai gerar alguém segundo a sua espécie. Eu estou chamando você para algo aqui nessa noite. Viva no descanso, para que você possa cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus passa em você gerar alguém semelhante a você, semelhante a Cristo, segundo a sua espécie. Saindo um pouco fora do descanso aqui, para falar também desse propósito de Deus. Eu vou voltar para o descanso, para a gente fechar.
nós temos que cumprir um chamado, um propósito, para qual você foi criado. E esse propósito fala de você gerar alguém da mesma espécie. Líderes. Você não pode só liderar a célula. Você deve liderar uma célula descansando, mas você tem que gerar um outro líder. Olha aqui para mim, hoje eu estou falando algo importantíssimo aqui para os líderes. Você não é apenas líder de um grupo, você vai gerar um outro líder. Isso tem a ver com o propósito de Deus. Como é que é gerado isso? Com descanso que eu estou falando para você. Líderes em treinamento, você vai gerar um outro líder em treinamento. Eu só estou aqui para auxiliar o líder. Não, você está aqui para gerar outro líder em treinamento. Se você não entender isso, a sua vida fica sem propósito. Se você é profeta, você vai gerar um outro profeta. Deus vai te levar. Se você é discipulador, olha aqui para mim, você não só discipula, você tem que gerar outro segundo a sua espécie. Se você é pastor, você tem que gerar um outro segundo a sua espécie. Eu sou pastor de governo, eu não posso ser só pastor de governo, eu tenho que gerar um segundo a minha espécie. Agora, como que tudo isso é feito? No descanso. Eu falei aqui de chamado, mas vamos colocar algo para você. Tudo que você for fazer tem que ser no meio de descanso, por meio do descanso. Fala assim, amém. Voltando aqui para o descanso. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus, no versículo 4, Hebreus 4:4. E descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, está vendo que aqui, olha só, a obra quem fez foi Deus, mas só pode realizar essas obras quem está no descanso. E novamente no mesmo lugar, não entraram no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Esse é o grande temor. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Fala assim, me resta um descanso, me resta um repouso. Aleluia. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Cristo consumou a obra, tetelestai, está consumado, a destra de Deus. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. A equipe de louvor pode subir aqui, por favor. A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Quando você não descansa, você está desobedecendo a Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por que nós podemos descansar? Olha só. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Por que você pode descansar? Porque há um sumo sacerdote que compadece das suas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos. Por que você pode descansar? Porque você pode se achegar, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu gostaria que agora você ficasse em pé, no mesmo espírito,
Deixa eu falar algo para vocês, amados. Por que você pode descansar nessa causa? Porque há um sumo sacerdote que te representa. Há um representante, há alguém que fala por você lá no céu. E você, quando você ora a Deus, você pode descansar, porque você deve se achegar ao trono da graça, da obra consumada. E você pode pedir com ousadia. Entra no Santo dos Santos, peça com ousadia. Descansa. Olha aqui para mim. Vou trazer uma ilustração para você. Tem algum desempregado aqui? Levanta a mão. Imagina só se eu falo para você, Michele, né? Dados. Se eu falo para você, olha, semana que vem você vai ter uma entrevista. Só que eu já falei com o dono da entrevista, o dono da empresa lá, ele é meu amigo. Você vai lá só por um ritual que tem que ser feito. Mas Michele, é o seguinte, eu já falei com ele e ele já te contratou. Tá aqui o papel, ó. Tá liberado já, viu, Michele? Está contratado. Mas você vai lá na sala, senta lá e faz a entrevista. Como que a Michele ia chegar na sala para fazer a entrevista? Aleluia, glória a Deus. Ah, que dia maravilhoso. O povo lá tudo tenso, sentado lá, 20. Povo mais bem vestido, povo mais inteligente, mais capaz, engravatados, mulheres lá com seus terninhos, com a cara de nerd, inteligente, tudo sentado lá tenso, ou alguns confiando em si, maldito homem que confia no homem, outros lá morrendo de medo, né, oscilando entre o baixo e o alto. Mas qual que é a nossa posição? Descansar, porque já está consumado. Ele está em paz. O outro lá batendo a perna assim, ó, ia estar lá tremendo a perna, assim que fica ansioso, preocupado. Ela exato, é igual ver jogo do Flamengo gravado, é sempre 3-0 no final. Não peca não, irmãos, calma, sei que você é corintiano, sofredor. Opa, é igual ver esses jogos que teve da seleção brasileira da década de 70 lá, né? Aquela 70 lá. Já sabe o resultado, que trem, né? Ei, olha aqui para mim. Estou dando uma chave para você, para todas as áreas da sua vida. Descanso. Para suas finanças, descansa. O seu descanso move o céu. Por que você descansa? Porque tem um sumo sacerdote. Por que você descansa? Porque está consumado. Por que você descansa? Porque os seus pecados foram perdoados. Quando Deus olha para você, Ele não vê iniquidade em Jacó, não vê pecado em Jacó, Ele não vê. Descansa. E aí, é lindo demais, irmãos. Ela vai entrar em paz, vai desfrutar. Quem descansa tem prazer. Está lembrado lá de Gênesis? Quando você descansa, você desfruta de cura, saúde. Quando você descansa, você desfruta de paz na sua casa. Mas olha aqui para mim, eu quero falar de algo mais profundo. Tudo isso é muito bom, mas quando você descansa, você cumpre o propósito de Deus. Irmãos, olha para mim. Você sabe por que tem gente que larga o propósito de Deus? Porque está estressado. Descansa. Seja ele qual for, descansa. Qual que é o seu chamado? Não sei, mas eu sei que o seu chamado envolve uma coisa: gerar alguém segundo a sua espécie. Foi para isso que Deus te fez, foi para isso que Ele te deu esses dons, para você gerar outro, conforme essa espécie. Vocês estão me entendendo? Há um propósito a se cumprir. O Senhor Jesus está voltando. Ele está voltando, está às portas. Ele vai encontrar conosco para cobrar algo que Ele já deu. Ele já deu. Tudo que você precisa, Ele já deu. Está na bênção de Deus. Mas há um chamado. Eu quero que a partir de hoje, na autoridade e no poder do nome de Jesus, todos os líderes dessa igreja vai liderar para gerar um outro líder.
a consequência vai ser sua célula cheia. Por que tem células que não multiplicam? Porque você está só ganhando gente para Jesus. Isso é muito bom, mas Deus te chamou para fazer discípulos. Está lá em Mateus 28. Fazer discípulos. Discípulos. Ou seja, todos fomos chamados para um nível de liderança, seja ela qual for, mas há um nível de liderança. Como anfitrião, como líder em treinamento, você vai gerar um discípulo. Presta atenção. Discipuladores, você não discipula. Você não discipula só líder, cuide de líderes. Se você não está gerando um outro discipulador, está errado. Você está perdendo todo o poder, todo o privilégio, todo o descanso, tudo, todo o recurso necessário para gerar um segundo da sua espécie. Vocês estão me entendendo aqui, irmãos? Moisés gerou Josué, Elias gerou Eliseu, Jesus gerou discípulos. Jesus ganhou eles e treinou eles para eles serem discípulos tal como ele é. Vocês estão me entendendo aqui, irmãos? Eu quero que você entenda. Você tem um dom profético, flua na profecia, e outros vão se conectar a você, e você vai ensinar ele a ser profeta de Deus. Eu tenho visto, eu tenho um chamado profético, eu vejo que um ou outro vai conectando comigo, começa a fluir na palavra profética, palavra de conhecimento. Eu vou gerar um pastor de governo. Qual que é o meu chamado? É gerar um outro pastor de governo. Terrível coisa, ser como Salomão chegou no final e não gerou outro. Se perdeu na caminhada, no muito conhecer se perdeu, saiu do descanso. Mas vocês estão me entendendo aqui? Líderes em treinamento, líderes de células dos kids, discipuladoras dos kids, irmão do louvor, você tem que gerar outro para tocar teclado, você tem que gerar outro para cantar, outro para ministrar, outro para tocar o instrumento. Esse é o seu chamado. Liderar a célula? Sim, também, mas esse é o seu chamado. Se você só tocar aqui, foi bom, mas ele vai falar assim: e aí, filho, cadê o seu talento? O que é o talento? É você entrar nesse descanso e gerar outro segundo a sua espécie. Gerar outro segundo a sua espécie. Pastor, mas isso é difícil, né? Não é descanso, é prazeroso. Ei, o propósito de Deus começou com gozo e termina com gozo. Para o propósito de Deus se cumprir, Deus disse: Adão e Eva, vocês fecundam e multiplicam. O que ele falou? Vai ter prazer. Aleluia, irmãos. Olha que trabalho bom. Trabalhar com Deus é isso, irmãos. E alguns ainda fogem. Não quero não está entendendo. É quando você decide viver essa vida de gerar discípulos para Jesus, você vai ter gozo de dia, de tarde, de noite. Os seus filhos se multiplicam. Você tem 2 filhos? Pois é, você tem inúmeros filhos. As irmãs que tem dos kids aqui, você não tem só os seus filhos natural não. Quando você decide discipular, meu irmão, é o gozo de Deus passa nisso, em ser discípulo de Jesus. Tamanho gozo desses discípulos que eles morreram por causa do propósito. Feche os seus olhos, deixa agora o Espírito Santo falar no seu coração. Oh, Espírito de Deus.